Tudo bem, gente? Capitão Fran aqui para mais um episódio de Falando sobre Jornada das Estrelas. E hoje eu queria falar com vocês como funciona a biologia no universo de Jornada das Estrelas. Fica aí. Bem, gente, eu já fiz alguns vídeos explicando como funciona os planetas, a Frota Estelar, a Federação, que são vídeos mais políticos, como funcionam as patentes, que é uma coisa mais militar, certo? E às vezes vem algumas perguntas dessa, então me perguntaram como é que é a biologia dentro do universo de Jornada das Estrelas. Então vamos deixar muito claro, biologia é um assunto absurdamente amplo, tá? Então eu vou fazer alguns comentários sobre umas coisas interessantes que a gente vê no universo de Jornada das Estrelas, tudo bem? Primeira coisa que eu quero falar é: Jornada das Estrelas tem uma base científica muito legal e que tenta puxar o máximo possível para a realidade. Mas ainda é um programa de televisão. Então tem muita coisa científica errada. Por quê? Porque alguns anos foram passando, a gente foi descobrindo que não era possível, ou se era possível, ou formas diferentes das coisas. E tem algumas coisas que são erradas, eles sabem que são erradas, mas tem que estar lá por causa do roteiro dos episódios, tudo bem? Mas pensando dessa maneira, tem que estar lá por causa do roteiro, apesar de tudo isso, Jornada das Estrelas tenta chegar o mais próximo da realidade possível. E essa é uma das coisas mais legais do universo de Jornada das Estrelas. É essa base científica forte que a gente tem, tudo bem? Então, alguns comentários legais. Primeira coisa, a gente pode ver que normalmente as raças, certo, que aparecem em Jornada das Estrelas, as espécies, plantas, animais, elas normalmente são resultados do planeta que elas se desenvolveram. Isso é uma ideia meio que vem de toda aquela coisa do darwinismo, adaptabilidade e tal. O ser humano é como é porque nós somos um reflexo do planeta Terra. E o ser humano tem suas particularidades de raça diferente, que na verdade não é raça, né? Tudo bem? Porque a raça é Homo sapiens, tá? Mas essas particularidades que a gente coloca são adaptações de cada região do planeta Terra e do povo indígena dessas regiões. Então você pode ter mais melanina, o seu olho pode ser mais fechado, certo? Por quê? Por causa da região do planeta que você cresceu. Então, se você cresceu num planeta que não tem sol, claro, senão não ia mais, vamos dizer que a radiação solar está muito distante e tal, então muito provavelmente sua raça vai ser mais pálida, mais branca, e essas coisas aparecem em Jornada das Estrelas. Na verdade o que você vê é que os seres, os alienígenas, são muito resultados dos planetas que eles vêm, tudo bem? Então, por exemplo, você pode ver várias raças humanoides que se desenvolvem no planeta, você vê, vamos pegar um exemplo, vai, que eu estou querendo dizer, os vulcanos, certo? Eles são meio amarelados, por quê? Porque o sangue deles é verde, não é baseado em ferro como o sangue dos humanos, tudo bem? E eles têm, por exemplo, pálpebras internas, que é para eles conseguirem ver através da radiação de vulcano, que tem uma radiação solar diferente, e também por causa das tempestades de areia, porque a grande parte de vulcano é deserto. Isso são adaptações que a raça vulcana foi desenvolvendo por ser mais adaptada ao seu planeta. Eles também são mais fortes que os seres humanos por causa das criaturas que vivem lá para eles poderem sobreviver. Aí você vê que uma outra raça, certo, que seriam os romulanos, que são descendentes dos vulcanos, que saíram do planeta Romulus e que saíram do planeta Vulcano lá em Trin Eridani e foram lá para o planeta Romulus, que é lá no quadrante Beta, eles já têm semelhanças físicas com os romulanos, com os vulcanos, porém eles não são tão fortes. Por quê? Por causa que o planeta Romulus é mais parecido com a Terra, ele é mais verde, ele tem mais oceanos, então aquela força necessária para viver no planeta Vulcano meio que foi sendo abandonada pela raça Romulana num tipo de darwinismo acelerado.
Porque essas adaptações para acontecer nas raças, de acordo com as teorias que a gente sabe, demoram alguns milhares de anos para essas pequenas mutações genéticas de adaptação ir acontecerem. E não só 2.000 anos, como acontece com a raça dos Romulanos, 2 a 4.000 anos. Mas, certo, então a gente vê esse darwinismo acelerado acontecendo, tá? Lá para os Romulanos. Outra coisa que a gente vê, tem os Remulanos. Por quê? Porque os vulcanos que deixaram Vulcano, que não queriam seguir o filho de Surak, foram para os planetas Rômulus e Remus. O planeta Rômulus ficou a elite que dominou os colonos de Remus, mas eram a mesma raça de vulcanos. Aí você vai ver, mas por que os remulanos que aparecem lá no filme Nêmesis são mais fortes, tem aqueles olhos esbugalhados e aquela pele branca? Porque Remulus, diferente de Romulus, é um planeta totalmente diferente, é uma pedra que você não pode viver na superfície, você vive no subsolo, por isso que eles são tão pálidos, e as orelhas, tudo aquilo foi adaptando, por quê? Por causa do planeta que aquela raça se desenvolveu. Então você vai vendo que todas essas coisas estão acontecendo exatamente nessa ideia de darwinismo acelerado, tá? Aliás, existia esse livro aqui, que é muito legal, tá? O livro Mundos da Federação, tudo bem? Esse livro foi editado há muitos anos atrás pela editora Aleph, tá? Lá no final dos anos 80 e começo dos anos 90. E ele tinha, tá? Ele mostrava pra gente as raças tinham Jornada das Estrelas, o planeta que elas desenvolveram, como é que era o layout, tá? Do planeta, onde ficava, tudo bem legal. O problema é que não dá mais para seguir esse livro como um canônico, porque por ele ter sido escrito quando a nova geração estava lá pela segunda temporada, terceira temporada, muita coisa que tem aí é baseado no que existia segunda temporada, nova geração para trás, série clássica e série animada. E os livros que existiam na época. O problema é que veio 5 temporadas, tá? 4, 5 temporadas de nova geração, 7 temporadas de Deep, 7 temporadas de Voyager e 4 temporadas de Enterprise, além de um monte de filmes que contradizeram muita coisa que tá nesse livro, então não dá mais para considerar. É divertido de ler, tá? Pra você ver o que tem, mas tem muitas informações, por exemplo, eles colocam que os Orianos vêm do sistema Rigel, e a gente vê depois isso lá em Deep e em Enterprise também, que não é perto de Rigel, tá? Os Orianos não tá no mesmo sistema solar. A gente vê ali que Andória seria um lugar meio desértico, e a gente vê em Enterprise que na verdade é um grande planeta de gelo, onde a civilização está embaixo do gelo, ela é meio subterrânea, por isso que os andorianos são azulados, o sangue deles é azul. Aliás, tem os andorianos azul escuro e os andorianos azul claro são os anaranos, tá? Qualquer coisa assim, tá? Que são cegos, inclusive, e eles se movimentam as antenas. Então, tem explicação para tudo aquilo que você tá vendo e por que as raças são assim distintas umas das outras. Por quê? Por causa que é aquela ideia, de novo, que eu falei do darwinismo. Então, todas as raças são exemplo daquela espécie. Os cardassianos, que aparecem lá muito em Deep, nova geração, eles são meio que reptilianos, porque o planeta deles é mais árido, mais deserto, então répteis se adaptam melhor, então os répteis ali se desenvolveram mais. Os Klingons são mais fortes e robustos por causa das condições de Cronos, tudo bem? Então, de acordo com a condição do planeta, uma raça foi se adaptando mais que a outra e ficando daquela maneira, tá? Tudo bem? Aí você vai e fala, ah, mas só apareceram raças humanoides em Jornada das Estrelas, babá? Claro que não! Teve um monte de raças diferentes em Jornada das Estrelas. A gente pode ver no famoso episódio O Demônio na Escuridão da série clássica A Horta que é feita basicamente é um ser de rocha. Por quê? Porque em vez dela ser um ser baseado em carbono, como é nosso, porque o carbono faz cadeias, ela é baseada em silício, que é um tipo de, tá, que é mais para uma rocha, que também faz cadeia. Então foi perfeito isso em Jornada das Estrelas. Os seres rochosos, as rochas vivas, são baseadas em silício, que é baseado na tabela periódica, que está na família 4A. Então é muito legal você ver eles adaptando a possibilidade, tá? Da coisa vir e da série. Então tudo isso foi muito bem pensado em Jornada das Estrelas, tá? Outra coisa que a gente também vai ver é que raças se desenvolvem, a gente vai ter seres de luz,
Como assim seres de luz? A gente vai ver em episódios da série clássica e também na nova geração que existe a evolução além da matéria. Por exemplo, os organianos, que há muito tempo foram seres que tinham corpos e evoluíram além. Então você tem essa coisa também meio filosófica de você transcender o seu corpo, transcender a matéria em Jornada das Estrelas. Também tudo isso muito bem explicado, tudo muito legal, tá? Que Jornada das Estrelas fez. Agora, o que realmente é interessante pra gente comentar é por que todas as raças humanoides de Jornada das Estrelas são tão parecidas, não é verdade? Aí você vai, o que acontece? Na verdade, Jornada das Estrelas também explicou isso, tudo bem? Na sexta temporada, na nova geração, você vai ter o episódio que significa The Chase, a busca, qualquer coisa assim, certo? Onde um arqueólogo, que era um antigo da Academia da Frota, que era um antigo professor Picard, está juntando indícios genéticos de vários planetas pela Via Láctea, tentando fazer um mapa. E aí ele descobre que existe uma mensagem gravada no genoma de todas as raças, e você precisa de amostras de diversos genomas de raças para você conseguir montar um quebra-cabeça. E quando eles conseguem montar esse quebra-cabeça, aparece uma imagem holográfica de um ser humanoide, certo? Que explica que os humanos, vulcanos, Klingons, Romulanos, Cardassianos, Andorianos, Telaritas, o que você quiser, tá? Na verdade, são todos descendentes dessa raça de humanoides que viveram há milhares e milhares de anos atrás. E que quando eles viram que eles eram uma das poucas raças sencientes, eles decidiram popular, vamos assim dizer, o universo. Tudo bem? E como eles fizeram, como eles sabiam que a raça deles seria finita, então o que eles fizeram? Eles espalharam o código genético deles pelas estrelas. Então eles espalharam o código genético deles por diversos planetas, e aí as adaptações que aconteceram dessa raça com as seres de vida indígenas desses planetas em nível celular, tá? E as próprias particularidades de cada planeta foram fazendo as raças, mas que todas as raças na verdade seriam parentes distantes dessa mesma raça que nunca foi dita o nome deles, tá? Então, e isso explica um monte de coisas dentro de Jornada das Estrelas, como por exemplo, como nós sabemos, membros de raças diferentes não podem ter filhos, tá? Isso é real, não podem ter filhos que sejam férteis. Então, se você cruzar certos animais, eles podem até ter algum tipo de filho, mas normalmente, como por exemplo é o caso do burro, tudo bem? Tá? E do jumento e do cavalo, você vai ter um filho que na verdade é estéril. E aí você tem um humano e uma humana, ou um vulcano, ou certo? Tendo um filho, como o caso do Spock, e o Spock ser fértil. Isso não aconteceria na realidade. Mas eles estão querendo dizer que isso pode acontecer no universo das Estrelas porque todas as raças são descendentes da mesma raça principal. E exatamente por serem descendentes dessa mesma raça principal, dessa mesma base genética da principal, que você vê que é possível essa reprodução entre as raças e essa mistura, essa miscigenação entre as raças de Jornada nas Estrelas, que é também aquele princípio vulcano do infinita diversidade, infinitas possibilidades, tá? Então tudo isso é bem legal da gente ver e assistir dentro do universo de Jornada nas Estrelas. Aliás, só para falar, essa raça nunca mais foi mencionada em nenhum outro episódio de Jornada nas Estrelas, mas muitos fãs colocam que isso é uma teoria, que essa é a mesma raça de um episódio lá, o Retorno do Amanhã, da segunda temporada da série clássica, quando o Kirk, certo, o Spock, o McCoy e uma cientista, certo, da nave, que é interpretada pela Diane Muldaur, que mais tarde vai fazer a Doutora Pulaski, certo, na nova geração, tá? Eles acham uma colônia de uma raça alienígena, humanoide, que teria vivido há muitos e muitos anos atrás, e eles transferiram o poder deles, a consciência deles para globos, e eles precisavam de corpos para voltar a viver, e aí tem todo o negócio deles habitarem o Kirk, o Spock, a Doutora, e eles tinham poderes, porque eles eram mais desenvolvidos mentalmente, babá, certo? Tudo isso se coloca, tá? Eles falam que na verdade todas as raças são filhos deles e que eles teriam colonizado os planetas e feito as raças, que bate com a história que a gente vê em The Chase, lá em Jornada das Estrelas, a nova geração. Então é uma teoria dos fãs que na verdade aquela raça que o Kirk encontrou, aquele
suposto que o Kirk encontrou seria dessa mesma raça que teria espalhado a semente pelo espaço aí para fazer tudo isso. Então é bem interessante ver. Então basicamente o resumo é que a biologia em Jornada das Estrelas ela é o mais próximo que a gente consegue da realidade. Eles tentam fazer as características das raças de acordo com o que seria a característica, tá, da criatura que vive. Então se você vê uma raça lagarta, tá certo? Répteis, muito provavelmente o planeta deles vai ser um planeta mais desértico, onde os répteis estão, onde um lagarto conseguiria sobreviver. Se a raça for mais parecida com o ser humano, sabe, só com uma outra diferença, o planeta que eles vão ver vai ser muito parecido com a Terra. E você vai vendo essas adaptações acontecendo, certo, no universo de Jornada das Estrelas. Outra raça interessante de fazer, que foi mostrada em Enterprise, são os Indi, que teriam basicamente 5 raças Indies diferentes, sendo insetos, répteis, aquáticos, primatas, arbóreos, certo? E eles, por o planeta deles ser bem... E ainda tinha os aviários, né, que não foi mostrado, certo? Então várias raças sencientes sendo desenvolvendo no mesmo planeta. Já foi mostrado em outros episódios que um planeta desenvolvendo mais de uma raça, tudo bem? Então isso é bem legal, tudo isso você vê essa ideia de biologia. Então como funciona? É basicamente um novo darwinismo acelerado com um certo toque de ficção científica, com essa coisa de eram os deuses astronautas, com essa coisa de uma raça espalhando a semente genética para todo mundo ficar meio parecido, mas algumas raças saíram disso, e sem falar que tem outros reinos, como exemplo aí vem a raça 743, alguma coisa lá, tal, tá? Tudo isso é bem legal de você explorar em Jornada das Estrelas, tá? Tem muita coisa que poderia ter falado, plantas vivas, vegetais, tá? A criatura de sal, que come sal, tudo isso daria para ter sido falado, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, então é só para você ter uma ideia de mais ou menos como funciona, tá, a biologia dentro do universo de Jornada das Estrelas. Gente, então fica ligado aí no canal, dá uma olhada lá na página do Star Trekkers, tudo que a gente está fazendo, tudo bem? Olha, gente, estamos no inverno, tá frio, dou um agasalho, ajuda o pessoal. A gente não tá conseguindo fazer uma campanha oficial de agasalho ainda, tá? Por causa de pós-coleta, mas faz isso, ajuda os outros aí, tá? E fica ligado, dia 23 de setembro vai ter aí a TrekCon. Mais informações, fica ligado nas nossas mídias sociais aqui do grupo Star Trekkers, tudo bem? É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e na longa e próxima.